Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas e 27 minutos no Acre. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, eu entrevistei então o Valdir França, presidente regional do PSOL, e também o Alexandre Varela, que é de Brasília, chegou agora há pouco e veio direto para o estúdio, ele que é da direção nacional do partido. Ok? E agora eu tenho o prazer de conversar também com pré-candidato ao Senado e pré-candidato ao governo. Antes, porém, vou lembrar a você que o AraSuper continua a ser a maior, a melhor e a mais antiga rede de supermercados do Acre. Só que o AraSuper não se contenta em ser o melhor, o mais antigo e também o maior. Quer ser também o mais moderno. Veja o VT e descubra por quê. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve mais com promoção, AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. É verdade. Ok, estamos aqui comigo o professor Sanderson Moura. De onde foi que eu tirei Anderson? Sanderson Moura, professor, historiador, filósofo e advogado. Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Muniz. É uma alegria estar aqui mais uma vez sendo entrevistado por você. É uma pessoa que nos conhecemos há longos anos e eu quero aqui quase expressar 30 anos, né? minha admiração por sua postura Recíproco como é verdadeiro. jornalista, Recíproco é verdadeiro. a sua cortesia, o seu respeito. Muito obrigado. Seja bem-vindo também, professor doutor Nilson Euclides, professor da UFAC. Seja bem-vindo. Obrigado. Pré-candidato ao governo. Um prazerzaço estar aqui com você, viu, Muniz? A gente já tinha feito uma entrevista há uns 3 anos atrás. Várias entrevistas, né? Mas é muito bom voltar. Que bom. E agora numa posição diferente, né? Sim, pois é. Olha só, eu vou Depois perguntar você justamente vai- por isso. Eu vou perguntar justamente por isso. Se o Sanderson Moura ficou conhecido, além dos arredores da UFAC, pelo conhecimento dele jurídico, pelo poder de mobilizar os estudantes lá atrás do movimento estudantil, depois movimento sindical, né? Agora recentemente também com o lado filosófico. O senhor ficou conhecido, além dos arredores da UFAC, da comunidade universitária, pelos artigos, pelos comentários que fazia sobre pesquisas eleitorais, postura de candidatos, desempenho dos candidatos, avaliação de governos, de prefeitos. Agora o senhor está diretamente no processo. E aí, professor? E aí, Como é que o senhor está vendo esse novo momento? É um desafio, né? É um desafio. Eu acho que o Santos... Agora o senhor vai ser avaliado pelos outros, né? Exatamente. Agora eu virei vidraça. Virou né? vidraça. Mas eu acho que é um desafio que eu tenho refletido, e eu acho que o momento de grave ameaça à nossa democracia tão jovem é que, de certa forma, me leva para esse campo da política, a política partidária, ou seja, vamos abandonar um pouco o gabinete, a questão da avaliação, da análise, da pesquisa, e vamos tentar fazer a política partidária com um objetivo só, que é tentar reconstruir tudo aquilo que a democracia brasileira perdeu nos últimos anos. Eu não estou só me referindo aos 3 anos do governo Bolsonaro, estou me referindo, a gente pode jogar isso um pouco mais para trás. O Brasil vem passando por um processo de desmantelamento das suas instituições e que é também um fenômeno que não é só no Brasil. Né? A gente olhar para o mundo, hoje a democracia sofre severos ataques. Nós estamos hoje aqui conversando e o presidente americano está se reunindo com vários países em defesa exatamente do sistema, porque o próprio país, que é os Estados Unidos, que tem sido a liderança mais representativa a nível global da democracia, também sofreu ataques e está preocupado com o sistema. Então, o nosso objetivo, tanto do Sanderson como o meu, além de, obviamente, apresentar um programa de governo para a população acreana, ou seja, inserir dentro do processo eleitoral alternativa que não seja essa de A ou B, mas inserir, sim, proposta, debate e, o que é principal, ampliar os mecanismos de deliberação e de participação popular. Com Esse certeza. é o nosso objetivo. Legal. Sanderson, evidentemente eu não estou aqui querendo menosprezar as outras pré-candidaturas, mas do ponto de vista do conhecimento, da experiência, né, não resta dúvida que a sua pré-candidatura, assim como a do professor Nilson Euclides,
vai qualificar esse debate, certamente. Agora eu faço praticamente a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para o professor Nilson, a você. Depois de se destacar no movimento estudantil, depois no movimento sindical, e agora no movimento filosófico, como operador de direito também, o senhor tem a chance agora de participar ativamente do processo eleitoral. Como é que o senhor encara esse novo desafio, aliás, esse baita desafio, essa responsabilidade? O Muniz, de alguma maneira, com naturalidade, porque desde jovem eu tenho essa militância política, essa veia política. Por isso que é ligado ao meu trabalho que desenvolvemos no movimento estudantil, no movimento sindical, também como professor, hoje como o líder de uma escola filosófica e retórica, a Escola de Atenas, que tem uma projeção já nacional pelo trabalho que nós fazemos de divulgação do saber clássico, antigo. Então, isso me coloca numa posição agora também de protagonista, né? Não das outras eleições, nós vamos participar agora diretamente e, como o professor Nilson falou, né, como vamos dizer, um representante da democracia. Nós precisamos aperfeiçoar e amadurecer a democracia brasileira, porque é a democracia que permite a gente desabrochar as potencialidades nacionais, tanto do ponto de vista econômico, cultural, intelectual. Nós precisamos da democracia para que essa potencialidade brasileira ela possa fluir, e só flui dentro de uma democracia. Nós estamos precisando de democratas não só no campo da esquerda, mas democratas no campo do centro, democratas no campo da direita. Hoje o Narciso Mendes, eu conversando com o doutor Narciso Mendes, ele me lembrou uma frase de Aristóteles, né? A virtude está no meio. Então, meu pensamento a virtude está aqui, ó. É um pouco nisso, nessa capacidade de dialogar com as forças políticas, sem intolerância, com pluralismo, respeitando as liberdades religiosas, as liberdades filosóficas, públicas. Ou seja, o senador não é só para liberar emendas, o senador não só existe para isso. O senador, ele precisa entender de leis, ele precisa entender de regimes políticos, de formas de governo, ele precisa entender de sociedade, ele precisa ter capacidade para dar o debate público. Concordo plenamente. Ele precisa saber discutir Constituição brasileira, ele tem que ter uma visão nacional, não só local de um Estado. Então, quanto a gente precisa melhorar e qualificar mais nossa representatividade no Congresso Nacional. Sem questionar quem está lá ou quem não esteja, mas eu vejo que nós estamos precisando qualificar. O nosso Acre precisa ter uma posição mais de destaque no Senado Nacional dentro do nosso parlamento. Professor Sanderson, professor Euclides, nós não abrimos o espaço aqui para o pessoal fazer pergunta, mas espontaneamente fizeram, então eu vou externá-las aqui. Olha só, vem a primeira lá de Porto Acre, dona Ângela, a pergunta é praticamente a mesma coisa, e também o Vidal em Bujari. Muito obrigado à audiência em Bujari e também em Porto Acre. Porto Acre é cidade histórica, né? É, histórica. Bujari nem tanto, mas tem o seu valor também. Tem o seu valor. Né? A pergunta é mais ou menos a mesma. Então vamos lá, então. Para os dois, cada um pode, querendo responder, então. Ele diz o seguinte, bom, já que vocês ficaram conhecidos por criticar uns e elogiar outros, dando a entender que conhecem de fato algo além dos que aí estão, o que esperar de vocês, caso eleitos? Olha, eu posso dizer assim que... É evidente que cada um teria a sua prerrogativa diferente, né? Exatamente, o governador e o senador, eles têm prerrogativas diferentes, funções diferentes. O que pode esperar de mim é compromisso com a Constituição, compromisso com a legalidade, compromisso com os programas sociais, compromisso com o povo, compromisso com a educação, que eu também sou professor na Escola de Atenas, fui professor, compromisso com a saúde pública, compromisso na defesa dos direitos sociais, a moradia, a saúde, a educação, a cultura. Então, tudo isso é uma postura que eu, enquanto senador, quero ter no país, auxiliar o país a sair dessa crise, criar um diálogo nacional para que nós possamos retomar um desenvolvimento econômico necessário à nação, lutar por uma universidade pública, uma educação pública, uma saúde para todos. Esse é o meu trabalho enquanto um político progressista. E, ao mesmo tempo, defender valores, que é preciso defender valores na nossa sociedade, valores éticos, ter uma postura ética. E na minha profissão eu venho me comportando dessa maneira, né? É uma das profissões onde a gente pode fazer mais coisas erradas.
E graças a Deus, em mais de 15 anos de profissão, eu nunca recebi um processo ético na Ordem dos Advogados do Brasil. É porque você está sempre muito exposto, né? Toda hora, exatamente. né? Toda Então, nós prova, temos né? esse compromisso ético também com a nação brasileira. Combate à corrupção é uma bandeira que não é só de fulano ou de Beltrano, tem que ser um combate dioturnamente, uma obrigação de todo político. E representar bem o nosso Estado. Levar o nome desse Estado, glorificar esse Estado, mostrar a importância que o Acre tem para o Brasil. Essa terra de talentos, de escritores, de poetas, de músicos, de gente que tem capacidade de brilhar no nosso país. E um senador, ele pode ser o porta-voz de um país como esse, de um Estado como esse. Muito bem, gostei. É Eu isso vou a palavra, então, que ao a professor, sociedade né? acriana pode esperar de mim. Legal. E aí, professor? Olha, eu acho que o Sanderson colocou, eu vou apenas complementar. É claro que a minha candidatura a governo precisa contar com a candidatura e a vitória do Sanderson ao Senado, que eu tenho certeza que será um senador, não um senador apenas de emenda, a parte de qualquer crítica que a gente faça com a atuação dos nossos deputados e senadores, mas a gente vem num crescente em que a atuação dos senadores e deputados acreanos se limitam a se apresentarem como aqueles senadores, ou seja, candidatos que se elegem e passam os 4 anos de mandato, ou 8, se apresentando como candidatos que vão lá e buscam emenda para o Estado. Eu acho que o Acre, e aí eu acho que o Sanderson colocou muito bem, nós temos uma importância dentro da República Federativa do Brasil. Nós somos um ente federativo de extrema importância, não só histórica, mas política. E eu acho que a candidatura do Sanderson, ela vai trazer essa essência da importância intelectual, histórica e política do Acre para o Brasil. E não nos limitarmos a termos representantes em Brasília que ficam com o pires na mão, buscando emendas para agradar o governador A, B, C ou D. Agora, a minha candidata como governo, a ouvinte, a telespectadora colocou, nós somos criticar e agradar uns. Eu acho que dentro da minha trajetória acadêmica e como analista e cientista político, que tem uma experiência de mais de 20 anos aqui analisando o processo eleitoral, os partidos, o espectro ideológico partidário, eu sempre pautei em analisar governos, não pessoas. É claro que os governos são efeito das ações das pessoas. E agradar ou não, isso depende daquilo que o gestor público faz. Então, a minha postura sempre foi de analisar dentro do campo da ciência política, nunca fugi disso, não fazer política. Política eu vou fazer agora, política partidária. O que não me desvincula, obviamente, de um embasamento teórico, de um conhecimento de gestão pública, assim como o Sanderson também tem. Então, o que o eleitor acreano pode esperar do PSOL, do nosso governo? Porque não é o governo do professor Nilson. O pessoal tem uma proposta democrática, participativa. Nós queremos inserir dentro do processo eleitoral não apenas um discurso político eleitoral, mas também ideias e programas que possam fazer com que a democracia do Acre e do Brasil seja uma democracia com o povo. A gente tem acompanhado nos últimos anos uma democracia representativa que exclui o povo do processo de deliberação. Então esse talvez seja o maior objetivo do pessoal e o objetivo do professor ao se inserir dentro do debate político como um ator político eleitoral. Que ator político eu já fui como analista, agora eu sou um ator político eleitoral, que busca do eleitorado acreano a confiança e a fé de que nós podemos sim ser uma alternativa de governo exequível. Não se trata de uma utopia democrática, se trata de um projeto de governo, de poder, que vai incluir essencialmente a participação popular dentro das esferas internas do partido e principalmente dentro da estrutura de governo. Okay. Aproveitando, professor, para a gente ganhar tempo, fazer 2 perguntas em uma só. A primeira, evidentemente que tinha outros partidos de centro, de esquerda, querendo tê-lo como filiado. E o senhor optou pelo PSOL. Por que o senhor fez essa opção? A segunda, porque agora o senhor decidiu, então, entrar de fato direito na política partidária, deixar de ser um comentarista, um analista, para ser, de fato, o que lhe uniu, então, o que lhe atraiu à política? Eu acho que, primeiro, respondendo a primeira parte da sua pergunta, eu acho que a minha aproximação e a escolha que eu fiz pelo PSOL é por similaridade, né? Então, a gente se aproxima de grupos e de pessoas que pensam não exatamente como você, porque no PSOL, se você olhar a estrutura interna do PSOL, nós temos uma pluralidade de ideias, de pessoas, mas eu acho que, na essência, o PSOL hoje representa, talvez, aquela parcela ideológica que mais me aproxima daquilo que eu entendo como política, principalmente porque prima pela participação. Trata-se de um partido social, democrata, não é? Que tem como objetivo cada vez mais ampliar
os espaços de participação, renovar as ideias, não construir uma estrutura partidária engessada que seja incapaz de oxigenar, porque a história nos ensinou que quando você tem essa estrutura, seja de direita, de centro ou de esquerda, você vai fracassar. Então, a ideia do PSOL, essa ideia de ter essa flexibilidade ideológica, nós não somos sectários, não somos donos da verdade, e isso me deixa extremamente confortável. E temos amigos dentro do PSOL, né? Tenho ex-alunos que são do PSOL, que são pessoas próximas de mim. E a segunda parte da pergunta que você fez, só para me recordar. Sobre a sua decisão A minha de opção. Sim, eu acho que eu já respondi anteriormente, mas eu acho que o que mais me mobilizou em fazer política partidária e me apresentar como uma alternativa ao governo do Estado do Acre é a preocupação, primeiro, com a realidade política, social e econômica que o nosso Estado está vivendo. Eu não poderia me furtar sendo professor da Universidade Federal, sendo membro da sociedade, sendo cidadão acriano, com diploma e tudo, né? Não podia me furtar a responsabilidade de, nesse momento de grave crise econômica, social do país e do Acre, me juntar a pessoas como o Sanderson, como o Valdir, Augusto, o Jamir e tantos outros companheiros que estão buscando alternativas para tirar, obviamente, o Acre dessa situação. Não cabe aqui discutir governo A, B, C ou D. Cabe discutir que nós estamos vivendo um momento de profunda recessão, um momento de grave crise democrática e que requer de cada um de nós, não é só do professor Nils, do nosso candidato a Senado, professor Sanderson, de todos nós. Então, essa vontade de devolver ao Acre aquilo que ele me deu. O Acre me recebeu de braços abertos. O senhor mora aqui há quanto tempo já? Eu estou aqui há 27 anos. Então, o senhor já é mais acriano do que... Claro, não, eu me considero um cidadão acriano. Tenho aqui minha esposa, tenho 2 filhos acrianos, amo essa terra e não poderia me furtar nesse momento de grave crise em que a gente vê o debate político se diluir em comentários e posições que nada alteram, que nada acrescentam à realidade, às soluções. Então, eu acho que a minha responsabilidade, eu considero até como um dever. Entendi. Como professor, como conhecedor da política do Acre, que acompanho por meio das pesquisas que faço, dos meus alunos, a contribuir. A nossa intenção aqui é contribuir com o processo. Rapidinho para passar para o Sanderson, praticamente a mesma pergunta, só para completar aí. O senhor hoje, na sua opinião, o senhor vive o seu melhor momento? Olha, nesse sentido? Eu acho que é o melhor momento e o maior desafio da minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. É pela primeira vez, eu saí de São Paulo, morei em Rondônia, trabalhei em Rondônia, vim para o Acre em 94. Você passou quanto tempo lá em Rondônia? 4 anos e meio, trabalhando na Eletronorte. Eu era técnico lá de construção civil. Voltei para São Paulo, mas alguma coisa, quer dizer, a gente às vezes existem certas decisões que a gente toma na vida. Você não tinha casado com uma acriana ainda? Não, absolutamente. Eu vim para o Acre em 94, aqui finquei raiz, eu tinha parentes que moravam aqui já há um bom tempo. Mas fui construindo uma relação, entrei na universidade. Eu acho que o Sanderson não lembra, Sanderson. Nós somos do mesmo período. Nós somos do mesmo período. Lembra até o Sanderson entrou em 95, ele era de História, e aí ele entrou defendendo lá o DSE, falando sobre a universidade pública. Eu lembro que a gente tinha posições diferentes. A democracia é linda por isso. E eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz em estar do lado do Sanderson agora, né? Não como alunos da UFAC, mas como candidatos a representantes. O Sanderson, mesmo do mesmo pensamento de esquerda, mas ele acabou se ficando conhecido por derrotar um candidato do PT, 100% do PT lá no DCE da UFAC, lembra, Santos? Lembro. É porque dentro desse campo progressista, desse campo de esquerda, há divergências entre nós, né? Isso. Bom, eu faço para ti a mesma pergunta que eu fiz. O que te levou agora, de fato, a encarar esse desafio? Eu já venho ensaiando há algum tempo. E se o que você fez lá atrás vai somar de forma positiva? Com certeza, eu vejo que agora é um momento que sintetizou, né, o momento para eu entrar na política e participar definitivamente dela. Encontrei apoio dentro do PSOL, do Jamir, do Augusto, da Jane, da direção nacional. Hoje está aqui o Alexandre Varela, que veio prestar esse apoio, essa solidariedade a esse projeto. Isso nos dá segurança, porque o projeto é seguro, existe o apoio interno, existe o apoio nacional. Às vezes que eu tentei, houve as forças de alguma maneira me tiraram do processo. Pois é, o que foi decisivo mesmo, lá atrás para a sua desistência naquele período? Foi exatamente a articulação das pessoas que temiam a candidatura nossa. Mas isso mais internamente? Senado, mais interna. Aí então, isso deixa qualquer um inseguro. Sim. E agora, dentro do pessoal, a gente encontrou o apoio necessário para a gente manter essa candidatura. Há um ambiente favorável, de então, confiança. Tranquilo, está favorável agora.
de confiança e de esperança nessa candidatura. Então, eu sinto que eu posso contribuir com o Acre no campo político, do jeito que eu venho contribuindo no campo jurídico, em outros campos da cultura, da filosofia, eu posso contribuir também no campo político, porque eu me sinto um político, eu tenho uma veia política, eu me sinto também da área política. Legal. Então, vou entrar num campo que também me pertence, que também está dentro de mim, que também faz parte do meu percurso de vida. Muito bem. Sanderson, uma pergunta é feita para você, depois o professor Nilson, querendo, também pode responder, já que vocês estão no mesmo barco, né? A gente sabe que a disputa aí não vai ser nada fácil, nem para você, senador, nem para o professor Euclides, né? Senado e governo. Temos candidatos aí com estrutura partidária, portanto, com estrutura também financeira. O que fazer, então, para, desculpe a redundância, fazer a diferença nessa disputa? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Tá. Chama o intervalo comercial aí e a gente volta em 2 minutos para continuar, então, a conversa com o professor Euclides e o professor Sanderson. Até já.